Olá, tudo bem com você? Esse é o plano de leitura bíblica anual da Igreja Nova Vida em Piedade. E hoje, dia 7 de janeiro de 2023, estaremos meditando nos capítulos 20, 21 e 22 do livro de Gênesis, que é o início de tudo. E capítulo 20 começa a nos falar de Abraão, quando ele foi morar em Gerar. E lá ele pediu que Sara falasse para as pessoas que ela era sua irmã, porque ele achou que aquele povo não temia a Deus. E Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Porém, Deus se revelou em sonho para Abimeleque e falou que ele seria punido de morte pelo que ele tinha feito. Mas Abimeleque ainda não havia tido nenhuma intimidade com Sara e a devolveu para Abraão e ainda o repreendeu. E Abraão falou para Abimeleque que realmente ela era sua meia-irmã, ela era filha do seu pai, da sua mãe não. No capítulo 21 nós vemos a promessa de Deus se cumprir. Promessa que Deus tinha feito lá atrás, que Abraão seria pai de uma grande nação. E Sara deu à luz a um filho na sua velhice. Abraão lhe deu o nome de Isaque. Abraão já tinha nessa época 100 anos. Isaque cresceu, foi desmamado e Abraão deu um grande banquete por ocasião do desmame. E Sara pede a Abraão que rejeite a escrava Agar. Lembra? Agar teve um filho de Abraão por nome Ismael. E Ismael caçoava de Isaque. E Abraão ouviu de Deus que era para obedecer, fazer aquilo que Sara estava falando. Mas Deus falou para Abraão que não desampararia Ismael. Faria dele também, da descendência dele, uma grande nação. Abraão mais para frente fez aliança com Abimeleque e chamou o lugar onde eles fizeram aliança de Berseba, que quer dizer poço do juramento, porque ali eles fizeram um juramento, uma aliança. No capítulo 22, Deus pede a Abraão que sacrifique Isaque no Monte Moriá. Abraão obedece e cumpre cada detalhe do que Deus havia falado. Se levanta ainda bem cedo, ainda de madrugada, e reúne tudo que Deus tinha falado e caminha com seu filho, Isaque, com alguns servos. E no terceiro dia ele avista o lugar que Deus tinha lhe falado, o Monte Moriá. Pede que os servos os aguardem até que eles voltassem. Abraão creu na promessa porque ele disse: nós vamos ali, adoraremos e voltaremos. Tremendo isso, né? E Abraão sabia que Deus cumpriria a promessa. Por isso, ele obedeceu sem questionar. E assim Deus fez. O Jeová Jirê providenciou o carneiro que foi sacrificado no lugar de Isaque. Mas o que eu quero destacar nesse texto, para que nós possamos refletir e praticar aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, e eu oro para que ele coloque ainda mais evidente no seu coração, é que ele não levou Isaque amarrado, não levou Isaque forçado, não levou ele arrastado. Eles foram andando, caminhando, e pelo que o texto nos mostra, eles foram conversando pelo caminho. Isaque sabia o que Abraão ia fazer. Isaque sabia que ele estava subindo o Monte Moriá para sacrificar ao Senhor, para fazer um sacrifício. Ele só não sabia quem foi que Deus pediu como sacrifício. Ele participou de todo o processo, inclusive levando os instrumentos para o sacrifício. Gênesis 22:6 nos diz assim: Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca, e caminhando os dois juntos. Olha que tremendo. Abraão deve ter falado: Isaque, vamos lá no Monte Moriá, que papai vai fazer um sacrifício, um holocausto que Deus pediu, vai fazer uma oferta no altar, um sacrifício. E Isaque foi, e eles devem ter ido conversando pelo caminho,
e trocando ideias, provavelmente falando como ele faria. Não sei se essa foi a primeira experiência de Isaac em um sacrifício, mas eles devem ter ido conversando pelo caminho. Isso nos mostra a importância de tornar os nossos filhos, nossos sobrinhos, as crianças, os adolescentes, jovens que interagem conosco participantes do processo da bênção. Muitas vezes nós falamos para eles acerca da bênção, falamos para eles o que Deus pode fazer, mas será que nós estamos falando do processo? Será que nós estamos dando a eles o privilégio de participarem do processo da bênção? Foi um sacrifício já a caminhada, acordar cedo, reunir tudo que eles precisavam levar, caminhar. O texto diz que quando Abraão avistou o monte, eles já tinham caminhado 3 dias. E carregar a lenha, que era o que Isaac estava fazendo, carregar um peso, ele participou de todo o processo. E quando ele chegou lá no monte, que seu pai preparou todo o altar para fazer o sacrifício, ele perguntou: pai, onde está o sacrifício? Estou vendo tudo aqui preparado, mas vai sacrificar o quê? E o texto diz que Isaac foi colocado lá no altar e não questionou, não saiu correndo, até o ponto de Abraão levantar o instrumento para sacrificá-lo. Foi quando o anjo interviu e falou: não, pode abaixar, não faça isso. E Deus falou: agora eu sei que você me ama. Deus sabia o quanto Abraão amava. E aquilo foi provado para o próprio Abraão. Deus faz assim conosco. Ele permite ou nos leva a situações para que nós possamos saber o quanto nós o amamos. Isso é tremendo. Isso falou muito ao meu coração a importância de nós sentarmos com os nossos filhos, como diz lá em Deuteronômio, e ensinar as escrituras de pé, sentado, deitado, andando pelo caminho, e que eles participem do processo. Que eles participem do processo. E eu creio que essa experiência que Isaac teve com Jeová Jireh acrescentou muito, muito, muito a vida dele. Que isso possa trazer ao nosso coração essa certeza de que Deus não nos desampara. E o fato de nós levarmos os nossos filhos, é óbvio, de acordo com a idade de cada um, com a compreensão que eles tenham, levá-los a participar do processo, para que eles possam valorizar a bênção, valorizar o agir de Deus. Que nós possamos ter essa fé de Abraão e conduzir os nossos filhos no caminho do Senhor, mesmo que seja um caminho difícil, sabendo que Deus é fiel e no final Ele vai cumprir o que Ele prometeu. Ele falou que Abraão seria pai de uma grande nação, e foi através da vida dele e depois através de Isaac. Que o Espírito Santo de Deus continue ministrando aos nossos corações e nos fortalecendo para que nós sejamos fiéis a Deus. Que o Senhor te abençoe.